Com base nessas informações, é correto afirmar que os íons de potássio, né? Íon de potássio é K+. Vamos identificar. A produção de vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do SiO2 por meio de seu aquecimento e adição de óxidos alcalinos. Dentre eles, a gente tem o óxido de sódio ali, né? Na2O. Esse processo adiciona cátion sódio à estrutura do quartzo tornando amorfo. Alguns vidros, como utilizados em telas e smartphones, passam ainda mais por esse processo. Explicando sobre o vidro, né? O vidro é banhado em solução salina, contém íons de potássio. Dessa forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere, tá? Então, basicamente, a gente tem a estrutura original, que é o Na2O, e aí depois o potássio vai substituir, né? Formando K2O, tá certo? Ele substitui no lugar porque ambos estão no primeiro grupo da tabela periódica. Então, aqui a questão, ela dá para a gente a tabela periódica, e a gente identifica aqui rapidamente que aqui eu tenho sódio e aqui eu tenho potássio. Ambos estão no grupo 1 da tabela periódica, só que o potássio está na camada 3 o sódio está na camada 3 e o potássio está na camada 4. Então, o potássio tem uma camada a mais ali do que o sódio. A questão pergunta, é correto afirmar que os íons de sódio são maiores que os íons de sódio, íon de potássio? A gente está falando sobre raio, né? Raio iônico. Questão de tabela periódica, então. Tá. Raio iônico, como é que vai aumentar? O raio aumenta da direita para a esquerda e de baixo para cima. Dentro do mesmo grupo, nós vamos aumentar porque aumenta a camada. Então, aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho duas camadas, aqui eu tenho uma, duas, três camadas, uma, duas, três, quatro camadas. Ou seja, de cima para baixo, o raio aumenta. Então, aqui nós temos o elemento com maior raio atômico, que é o frâncio. E aí, depois ele vai diminuindo, né? O raio atômico. E ele aumenta também da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui eu tenho um aumento do número de prótons. Então, se eu estiver analisando dentro do mesmo grupo da tabela periódica, digamos que eu pego o sódio, Na, que tem 11 prótons, e eu pegar o cloro, que tem 17 prótons, como ele tem 17 prótons, o núcleo dele atrai mais a eletrosfera, tá? Então, olha só, o sódio tem 11 prótons e o cloro tem 17 prótons. Ambos têm 3 camadas, né? Ambos têm 3 camadas. Só que o raio do sódio é maior do que o raio do cloro, porque o cloro atrai mais a sua eletrosfera para próximo do núcleo, tá? Beleza? Então, beleza. Até agora, vamos lá. Ele diz o seguinte, com base nas informações, é correto afirmar que os íons de potássio são maiores que os íons de sódio? Sim. Por quê? Porque tem uma camada a mais. Enquanto o sódio tem 3 camadas, o potássio tem 4 camadas. E como ele tem 4 camadas, ele vai ter uma camada a mais. Dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida e mais resistente ao choque físico. Pode ser uma boa opção. Vamos ver as outras. Letra B, são mais resistentes ao choque físico do que os íons de sódio. E esse caráter é conferido ao vidro. Cuidado, tá? Olha só. O íon em si, ele não é sozinho mais resistente, né? Então, não posso dizer que o íon Na+, ou K+, em si é mais resistente. Mas sim quando a gente faz a ligação, né? Então, são mais resistentes ao choque físico que os íons de sódio. E esse caráter é conferido ao vidro. A resistência não é característica nem do sódio e nem do potássio, tá? Ali o íon, o átomo em si, não tem a característica da resistência. O que traz a resistência é na ligação entre o sódio e o oxigênio. Então, NaO e KO. Ou seja, quando eu faço essa ligação, aí sim, pelo potássio ser maior, ele vai trazer uma maior resistência. Mas não o íon. Pegadinha, hein? Mas lembrando que a questão da FUVEST é sempre mais pancada. Letra C. São menores do que os íons sódio? Não, são maiores. Então a gente pode eliminar. Não são menores, são maiores do que o íon sódio. Fazem com que a estrutura de vidro deixe de ser amorfa quando substituem os íons. Deixar de ser amorfa é deixar de ter forma, né? Então, sem forma. Só que o vidro continua tendo forma. Ele não deixa o vidro sem forma. O vidro tem forma, tá? Então, amorfa não. Quando substituem os íons sódio, tornando o vidro menos resistente ao choque físico? Não, vai se tornar mais resistente, não vai deixar amorfo, né? O vidro ele vai continuar tendo forma. Tem o mesmo tamanho que os íons sódio? Não tem o mesmo tamanho, porque o sódio tem 3 camadas e o potássio tem 4 camadas. Então, o gabarito é letra A. Concordam? Vamos conferir?